seguir a Jesus não é brincadeira de final de semana. E que nós precisamos estar muito cientes disso. Mas para não assustar vocês, antes de nós nos aprofundarmos nesse texto chocante, nós vamos ver o que acontece antes deste chamado tão realista. Jesus está ensinando as multidões e ele, enquanto ensina, é convidado a jantar em várias casas, e num desses jantares ele aconselha as pessoas de que, isso um pouco era também do que vocês ouviram, acredito, no domingo passado. Ele aconselha aqueles que vão dar um jantar para alguém que não convidem seus amigos ou aquelas pessoas que poderiam de alguma forma retribuir. Ele diz, pelo contrário, quando vocês forem dar um jantar, convidem os pobres, os coxos, os cegos, porque eles não podem retribuir, mas Deus retribuiria. Ouvindo isso, um dos convidados então exclama: olha, bem-aventurado aquele que comer o pão no reino de Deus. E então Jesus conta a parábola da grande ceia. E essa parábola, se nós bem lembramos, conta a história de um homem que resolve dar um grande banquete. E para esse grande banquete ele convida geral. Ele convida todo mundo. Porém, apesar de todo o preparo, apesar de todo o carinho e do convite feito de forma tão extensiva, os convidados, um após o outro, vão negando o convite. Eu acabei de comprar um campo, eu preciso lá ver como estão as coisas. Eu acabei de comprar uma junta de bois, eu preciso testar para ver se elas estão funcionando. Eu acabei de casar, não posso ir. O dono da casa então fica muito bravo e ele diz para os seus servos: olha, vão pelas ruas e convidem quem vocês encontrarem. Pobres, aleijados, cegos e coxos. Parênteses aqui, essas pessoas jamais seriam convidadas para um jantar formal. Isso precisa estar claro para nós. Um jantar formal entraria apenas a nata da sociedade, aqueles que realmente tivessem algum prestígio ou alguma posição. Pobres, aleijados, cegos são excluídos na sociedade da época de Jesus. Então, o que o dono da casa manda fazer aqui é algo meio louco, vamos dizer assim. E ele diz: olha, sai convidando quem vocês encontrarem. Quando os servos voltam, ele diz: olha, nós já fizemos isso, alguns atenderam ao nosso chamado, mas ainda tem lugar. E o dono da casa diz: olha, vão de novo, continuem convidando, e se for preciso, até obriguem as pessoas a virem, porque eu quero a minha casa cheia. Até que a minha casa fique cheia, convide. Qual é a situação aqui? Jesus está famoso. As suas curas, os seus milagres, eles se espalharam, e as pessoas então começaram a seguir a Jesus. Multidões o estão seguindo, como diz o nosso texto. Muitos estão empolgados com este que cura, perdoa e aceita a todos sem distinção. A euforia daquele povo, ela é justificável. Tem alguém que se importa conosco. Tem alguém que ama, que cativa, que perdoa. Como não seguir um mestre assim? E é interessante que logo depois da parábola da grande ceia, o evangelista Lucas dá um choque de realidade. Discipulado, seguir a Jesus, não é uma grande festa. Ao menos não até o dia em que chegar a grande festa, para a qual todos estão convidados, para a qual o convite já está feito, também o nosso. Para esta grande festa, para esta grande ceia, que é considerado um dos textos apocalípticos, que nos remetem à eternidade, o convite a cada um de nós
já está feito de antemão. Lucas dá esse choque de realidade para dizer que seguir a Jesus precisa ser algo refletido. Não é ou não deveria ser fruto de uma decisão de momento, porque não é uma escolha que se pode simplesmente mudar de uma hora para outra. É uma escolha que tem consequências profundas. Como nos aponta a parábola da grande ceia, todos estão convidados. E todos devem ser convidados. Ainda hoje nós fazemos o convite para a grande ceia, que acontecerá na eternidade. A boa notícia é, ainda há espaço para todos, sem distinção. Vocês e eu somos convidados para esta grande ceia. Mas junto com o convite precisa estar, e está, o alerta. Quem aceita o convite precisa estar ciente das implicações e das consequências. E se antes o assunto era o convite, agora Jesus, no nosso texto, deixa claro quem não está pronto para aceitar o convite. Quem não pode ser seu seguidor, quem não pode ser seu discípulo. A linguagem de hoje vai dizer: se alguém amar a sua família, seu pai, a sua mãe, seus irmãos, sua esposa, mais do que a Jesus. Em outra linguagem de Bíblia vai falar assim: quem não aborrece o seu pai, a sua mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e a sua própria vida. Em outra linguagem ainda vai falar quem não odeia. Depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Não está pronto para seguir a Jesus quem não tomar a sua cruz e o seguir, e quem não renuncia àquilo que tem. Não pode ser seguidor de Jesus quem não aborrece a sua família, quem ama a sua família ou a si mesmo mais do que a Jesus não serve para ser seu seguidor. Gente, aqui não está se incentivando a quebra do quarto mandamento, não está se incentivando a quebra de relações e laços familiares. Aqui não se está incentivando-se a falta de amor, mas aqui está se colocando as coisas em ordem de prioridade. O que deve ter prioridade na nossa vida? Aqui, de forma sutil ou talvez nem tanto, Jesus está lembrando a cada um de nós do primeiro mandamento. O primeiro lugar na escala das nossas prioridades deveria estar ocupado pelo Senhor. Amar a Deus sobre todas as coisas, confiar em Deus acima de tudo, colocá-lo realmente em primeiro lugar. O seguimento a Jesus é prioridade. Família, por mais importante que seja, é secundária no seguimento a Cristo. O que isto quer dizer na prática? As minhas relações familiares não deveriam ser um impeditivo de eu seguir a Jesus. Se a minha escolha estiver entre favorecer o Senhor ou favorecer qualquer outro membro da minha família, primeiro vem o discipulado, primeiro vem o seguimento a Cristo. Se isso soa chocante para nós hoje, imagina para a época, que você deixar a sua família significava deixar a sua segurança. A renda era formada pelos clãs, o seu sustento vinha do teu clã. Você deixar o seu clã era você deixar o seu sustento de vida. E Jesus está dizendo: as relações familiares não deveriam te impedir a seguir. O projeto do reino é prioridade. Não pode seguir a Jesus quem não tomar a sua cruz e seguir.
Hoje em dia, hoje a cruz ficou bonita, né? Bonitinha, pintadinha, lixadinha. Alguns gostam de usar nos brincos, nas correntes. Cruz se tornou algo até mesmo belo. Mas ali o que Jesus estava querendo dizer é assim, quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer, não pode ser meu seguidor. Aqui se está falando de um risco real. A cruz era o principal instrumento de tortura na época de Jesus. Tomar a sua cruz significava estar disposto a sofrer, a ser perseguido ou até mesmo morrer como seu mestre seria morto. Quem ouvisse essa frase na época de Jesus sabia que essa não poderia ser uma decisão leviana. Não é algo que ele ia dizer, poxa, eu vou tomar minha cruz, que alegria. Ele sabia que essa não poderia ser uma escolha impensada, feita no calor da emoção. Porque tomar a sua cruz significa estar disposto a pagar o preço do discipulado. Tomar a sua cruz significa arcar com as consequências do seguir a Jesus. E aqui eu preciso fazer um parênteses, porque muitas vezes eu já ouvi frases como essa: cada um tem a sua cruz para carregar. Tendo esse texto como pano de fundo, eu compreendo essa frase, eu compreendo, e é verdade que cada pessoa tem os seus sofrimentos, cada pessoa tem as suas dores, cada pessoa tem situações com as quais precisa lidar. Mas a cruz que aqui fala nesse texto não se trata de uma doença, não se trata de uma dor que você tenha, não se trata nem mesmo de uma relação complicada com algum familiar seu. A cruz aqui tem a ver com os sofrimentos, com as abnegações que viriam por seguir a Cristo. Os sofrimentos que viriam por optar em fazer o que é correto, apesar de que aquilo que é errado seja muito mais fácil de se fazer. Tomar a sua cruz é quando você tem a chance de escolher entre certo e errado. O errado é muito mais fácil, te dá muito mais lucro, muito mais vantagem. Mas por ser seguidor de Cristo, você arca com o prejuízo, você arca com o sacrifício, você arca com as consequências, porque você está nesse caminho. Você vai tomar a sua cruz, o sofrimento, você vai assumir o sofrimento por seguir a Cristo. A cruz aqui tem a ver com o sofrimento de seguir ao Evangelho. Dentro do contexto, tomar a sua cruz e seguir a Jesus é estar disposto e ter coragem para sofrer e morrer. Um parênteses 2 aqui. Quando eu penso nesses sofrimentos, sendo brasileira, eu às vezes fico constrangido quando eu olho para a realidade da igreja perseguida. Ser cristão no Brasil, eu não vou dizer que é fácil, porque não é, eu estaria mentindo, mas comparado com situações que os nossos irmãos espalhados pelo mundo precisam enfrentar, o que nós enfrentamos aqui é fichinha. E quando você vai ler testemunhos dessas pessoas, você não vai ver lamentação, você não vai ver murmuração, você vai ver alegria, você vai ouvir da honra que eles têm de poder sofrer um pouco por aquele que deu a sua vida para o salvar. Você vai ler do privilégio que eles sentem que é poder sofrer pela causa de Cristo e ser perseguido pela causa de Cristo. É dessa cruz que Jesus está falando.
Jesus está dizendo assim: não tenha medo de abrir mão da sua família. Não tenha medo de sofrer por seguir-me. E Jesus alerta de uma forma muito realista que o caminho do discipulado é exigente, é um caminho que demanda renúncias e é uma opção radical. E para exemplificar que essa não pode ser uma escolha impensada, ele conta duas parábolas que têm basicamente o mesmo princípio. Ele diz: se você vai construir uma torre, você primeiro vai sentar e fazer as contas, para ver se o dinheiro que você tem é suficiente para concluir essa obra. Para não acontecer de você lançar os fundamentos e não ter condições de terminar. Isso seria a razão de chacota, de zombaria. E ele conta a segunda parábola: um rei que tem 10.000 soldados e parte contra outro rei que tem 20.000 soldados, ele precisa antes sentar e fazer os cálculos, para ver se ele tem força suficiente para essa batalha. Se não tiver, ele precisa mandar o mensageiro para fazer um acordo de paz. A mensagem aqui é muito clara: faça os cálculos antes da tua decisão. Antes de tomar qualquer decisão, faça as contas direitinho. A minha opinião é que isso se aplica a quase tudo na vida. A qualquer coisa na tua vida, antes de tomar qualquer decisão, faça as contas. Coloca na ponta do lápis. Faça os cálculos. Mas aqui o assunto é discipulado. É seguir a Jesus. É estar disposto a relegar a família em segundo plano. É estar disposto a sofrer, a tomar sua cruz. É estar disposto a renunciar interesses pessoais. Jesus aqui deixa claro que Ele não quer seguidores de domingo de manhã. Por mais que seja ótimo que nós estejamos aqui, o que Jesus está dizendo: a escolha que você faz ao me seguir não é a escolha para você cumprir um dia da sua semana. É algo que vai impactar a tua vida como um todo. Jesus aqui está deixando claro que Ele não quer seguidores que o sigam apenas quando lhes convém, que só lembram dele na hora da necessidade, quando o calo aperta, ou ainda pensando na realidade da igreja luterana, não apenas aqui onde nós estamos, mas eu penso na minha vivência toda nesse tempo de pastorado. Jesus não está interessado em pessoas que só querem batizar, confirmar, casar e enterrar. Ele não está interessado, não que ele não esteja interessado, mas não é esse tipo de discípulo que ele precisa para a sua obra. Porque a obra de Deus é grandiosa. E Ele precisa de pessoas que estejam dispostas a pagar o preço dessa obra grandiosa. O alvo é grande. E não é... E se você sabe isso na tua vida pessoal, se o teu alvo é grande, o teu investimento não vai ser pouco. Não é verdade? Por que seria pouco no que diz respeito ao discipulado, a obra que Deus está realizando? O que Jesus quer, o que Ele deseja, são seguidores conscientes e comprometidos. Pessoas que estejam verdadeiramente comprometidas com Ele até as últimas consequências e com a igreja dele. Não denominação aqui. Pessoas que estejam comprometidas com a igreja de Cristo. O convite para que todos venham a participar do grande banquete permanece válido. O convite para todos para participar do grande banquete, ele permanece válido. Só que uma multidão que se empolga com ele, que o recebe cantando hosana, mas não muda os seus valores de vida, não é o que Jesus quer. Ele não quer que
que a gente se emocione com uma pregação bonita, mas que isso não mude nada na nossa vida. Ele não quer uma exaltação no domingo e uma vida que lhe desagrada na segunda. Assumir o discipulado tem consequências profundas. Pensando na época, as pessoas abandonaram sua profissão, sua família, seus bens, mas principalmente abandonavam sua velha maneira de viver. Abandonavam seus velhos valores, seus velhos senhores. O discipulado consciente parte de uma decisão bem ciente, não apenas emocional, mas racional. Uma decisão clara, e essa decisão vai trazer mudanças. É impossível você seguir a Jesus e permanecer o mesmo de sempre. Isto não é possível. Por isso eu tenho extrema dificuldade com aquelas pessoas que às vezes estão a vida toda na igreja, mas quando você olha para essas pessoas, você não consegue ver mudança. Porque se você vai ler o Evangelho todo, não existe uma pessoa que se encontrou com Jesus e saiu do mesmo modo como chegou. O encontro com Jesus gera mudança. É impossível você dizer que segue a Jesus e permanecer o mesmo de sempre, porque ele vai aos poucos. Isso não é do dia para a noite, não é de uma semana para outra, mas ele vai aos poucos, ao longo da tua história com ele. Ele vai te moldando, ele vai moldando a tua maneira de pensar, ele vai moldando a tua maneira de agir, para que você fique cada vez mais parecido com ele. E isso é um processo de uma vida inteira. Isso é um processo de uma vida inteira. Claro que algumas mudanças drásticas, elas acontecem logo, porque você percebe. Quando o Espírito Santo toca a tua vida, você vai perceber aquelas coisas que você faz e não deveria, aquelas coisas que você olha para a palavra, olha para a sua vida e você vê, olha, isso aí não está de acordo. Mas tem outras coisas que nós vamos sendo moldados ao longo da nossa história. E Jesus quer que toda aquela pessoa que se decide por Ele esteja ciente do passo que está dando, esteja ciente das implicações que isso vai trazer para a sua vida. Dietrich Bonhoeffer, um dos principais teólogos luteranos mais recentes, que viveu durante a Segunda Guerra Mundial, que combateu o nazismo e foi morto por isso, ele falava muito da graça barata. Ele falava muito da graça barata. Ele criticava o fato de que um povo inteiro foi feito cristão, mas sem se investir no discipulado, sem considerar o preço, o custo do discipulado, vendendo o discipulado a um preço muito barato. E ele, no seu discurso, falava que triunfou a graça barata. E uma frase dele diz assim: tornaram-se baratos a mensagem e os sacramentos. Batizou-se, confirmou-se, absolveu-se todo um povo, sem perguntas nem condições. Deram-se as coisas santas aos zombadores e incrédulos. Dispensaram-se rios sem fim de graça, mas o chamado ao rigoroso discipulado de Cristo ouvia-se com raridade cada vez maior. A crítica de Bonhoeffer aqui é você batizar, confirmar, absolver, sem dizer o quanto isso custou para Cristo.
Graça barata é isso. É você entregar de forma leviana algo que custou a vida de Jesus. É você tornar barato algo que custou caro para Deus. E Ele está falando, se não houver discipulado, a graça se torna barata. E o discipulado tem um preço caro. E quando eu leio Bonhoeffer, para mim isso não deixa de ser uma crítica para nós, Igreja Luterana. E de novo, eu não penso apenas em São José dos Campos, eu penso Igreja Luterana como um todo. Nós temos comunidades de e por tradição. Nós temos membros de tradição, por tradição. Quando não deveria ser esse o nosso objetivo. O nosso objetivo enquanto igreja não é ter membros, e sim discípulos que sejam membros. Nós precisamos de discípulos que entendam o que significa abraçar a causa de Cristo, com suas bênçãos, mas também com suas abnegações. O seguimento a Jesus não pode ser fruto apenas de uma tradição, por mais que às vezes seja valiosa a tradição. Discipulado também não é fruto de uma decisão que se toma de uma hora para outra, mas é o resultado de decisões bem pensadas, amadurecidas e calculadas. Discipulado não pode ser fogo de palha, que logo apaga e não persevera. Decisões sérias requerem reflexões longas e sérias. Isso se aplica na sua vida. Se você tem uma decisão importante a ser tomada, você vai refletir com cuidado sobre ela. Você não vai ser leviano na sua decisão. Isso se aplica também ao discipulado. Decisões sérias requerem reflexões sérias. Jesus não queria e continua não querendo seguidores por conta da sua popularidade ou por causa dos seus milagres. Ele quer seguidores que reconheçam e creiam profundamente em quem Ele é. Ele quer seguidores que reconheçam e creiam profundamente quem Ele é. Ele alertou o povo da sua época e também nos alerta hoje. Seguir a Ele tem implicações e consequências bem práticas. Há demandas, há sacrifícios. Deixando isso claro, Ele não queria desestimular as pessoas. Ele não queria que as pessoas deixassem de o seguir, mas Ele queria que essas pessoas refletissem profundamente sobre a sua decisão. Eles queriam que essas pessoas considerassem profundamente a escolha que elas estavam fazendo. E essa reflexão deveria ser a reflexão que eu e você deveríamos fazer também hoje. Porque seguir a Jesus significa reestruturar toda a sua vida, para que ela esteja de acordo não com a tua vontade, mas com a dele. Significa colocar tudo em perspectiva, não a sua, a dele. Significa mudar a maneira de pensar, a maneira de agir, para que fé e vida estejam de acordo. Discipulado é rever prioridades. É você analisar o que consome o teu tempo, a tua energia e até mesmo os teus bens. E você se perguntar: as minhas prioridades estão de acordo com as prioridades que o Pai coloca? Seguir a Jesus é uma decisão e uma mudança que afeta os nossos relacionamentos e a maneira como nós interagimos com as outras pessoas. É um chamado para
reformular nossas vidas a tal ponto de que, se for preciso, nós vamos morrer por Ele. Nós vamos tomar a nossa cruz. É um compromisso para a vida inteira, que nós não podemos olhar de forma leviana. Um compromisso que nos leva à vida eterna. Um compromisso que altera a nossa eternidade. A grande ceia na eternidade, ela está preparada. Ela está preparada. E todos são convidados. Todos nós temos o nosso convite exclusivo, nominal, intransferível. Mas quando você é convidado para qualquer coisa, você tem duas opções, não mais do que isso. Você pode aceitar ou rejeitar o convite. Também esse convite. Você não é obrigado a aceitar o convite que Jesus te faz. Você é convidado e você é chamado a dar uma resposta, aceitar ou rejeitar. Nós precisamos dar essa resposta também a Jesus. E essa é uma resposta que nós não deveríamos ficar enrolando, não. Quando eu for mais velho, eu vou dar essa resposta para Jesus. Não, ela é uma resposta que é um convite que é feito hoje, é uma resposta que nós deveríamos também dar. Nós precisamos assumir uma posição. Nós precisamos assumir uma postura que esteja de acordo com a resposta que nós vamos dar, com a escolha que nós vamos fazer. Não é possível simplificar nem minimizar. Qual será a nossa resposta? Qual será a tua resposta ao convite que Jesus faz a você? Que ela seja feita de uma forma consciente, que ela seja feita de uma forma comprometida, seja ela de aceitar ou rejeitar, mas que ela seja feita na certeza de que essa escolha define o teu presente, o teu futuro e a tua eternidade. Que nós possamos sair daqui cientes disso. Amém.